Querida igreja, hoje pela manhã e à noite nós vamos concluir a série de mensagens que fala o amor jamais acaba. E principalmente enfatizando o mês da família. Começamos domingos atrás e vamos então concluir hoje pela manhã e à noite. Então não tenha pressa, porque nós vamos então concluir. Baseado naquele princípio de que o nosso Deus Todo-Poderoso é aquele que é o maior interessado nos nossos lares, para abençoar as nossas famílias, a gente descobre que existe uma coisa que permanece para sempre, é o amor. Sem amor, nós não vamos conseguir ter vitória dentro do lar. Quando o amor diminui, ou a intensidade do amor diminui, as dificuldades começam a chegar. Por isso, escolha sempre amar. Escolha sempre amar. Nas dificuldades, nos problemas da sua vida, ame, ame e ame. Porque o amor tem poder para transformar todas as coisas. E a palavra de Deus nos ensina que há 3 coisas que perduram para sempre: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. E é assim que Deus tem feito nas nossas vidas. E louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos realmente reunidos como família. Você ama a sua família? Walter, tua família está crescendo, né, Walter? É crescendo, hein? Rapaz, eu nem imaginava que ia crescer tanto, viu? A turma está cumprindo ali, viu? Que bênção maravilhosa. A minha também tem crescido. Então eu tenho pedido aos meus filhos que cada um me dê 4 netos. A mais velha já cumpriu. Agora estou dependendo da Nádia e do Daniel, porque eu quero comprar uma mesa bem grande. Os pais podem ficar fora, mas eu quero colocar todos os meus netos na mesa. Porque netos, como eu disse essa semana, são filhos com açúcar. É uma doçura, é uma bênção de Deus. Como é bom nós vivermos em família. A ênfase principal da nossa igreja, desde quando assumi essa igreja, anos atrás, quando ela era ainda pequenina, não é? Nós começamos com a ênfase total na família. Naquele dezembro de 1994, nós propusemos 70 itens para que a igreja pudesse crescer até o ano de 2015. E louvamos a Deus porque até o ano de 2012 já tínhamos cumprido tudo, só faltava um item que não falta mais, então os 70 itens estão cumpridos. Mas a prioridade nossa sempre foi a família. Temos o ideal de cuidar do bebezinho, temos o ideal de cuidar das pessoas mais idosas desta igreja e todo mundo que esteja no meio. E por isso fizemos uma igreja que tem esse apelo familiar tão grande. Por isso que as nossas reuniões, os nossos ministérios, todos eles são colocados nessa perspectiva de famílias dentro desse teto, debaixo desse teto, para abençoar as futuras gerações. E temos conseguido. Afinal, o Ministério Infantil está lotado. Aliás, nós vamos terminar esse culto. Os irmãos viram que já está colocado todos os estandes nossos aqui, para que a gente possa receber daqui a pouco a parte dos pré-adolescentes que foram conosco no retiro espiritual da semana passada. Uma bênção de Deus. Muito obrigado. Aquelas crianças, a gente chama de criança, mas eles já estão tudo ficando mocinho e mocinha. E são bênçãos de Deus, são bênçãos de Deus. Hoje pela manhã, na apresentação dos bebês, quando eles ficaram todos no auditório, eu vi que privilégio é o meu como pastor, já que hoje é dia do pastor. Poucos daqueles pré-adolescentes eu não apresentei, pouquíssimos. A maioria eu apresentei consagrando numa oração e hoje eles já são pré-adolescentes. É incrível, como é gostoso a gente viver debaixo desse teto. Mas prosseguindo no nosso tema, o amor jamais se acaba, eu quero lembrar a vocês de um texto do Antigo Testamento e quero sugerir a seguinte expressão: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a sua casa. Queridos irmãos, muitas vezes a nossa casa está desarrumada. Temos trabalho, temos sustento, temos tudo, mas muitas vezes a nossa casa está desarrumada do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, do ponto de vista até físico. É muito interessante perceber que quando Cristo entra num lar, o lar muda. Eu me lembro quando chegamos aqui e ali na favela de Vila Prudente, nós tivemos o privilégio de visitar uma nova convertida. E eu cheguei na casa dela, naquela favela, naquele lugar tão simples e humilde, e eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, aqueles cômodos todos apertadinhos,
E eu disse assim: minha irmã querida, você entregou seu coração e a sua vida a Jesus. Nós estávamos distribuindo brinquedo para as crianças e aquela mulher pediu uma oração, falamos da salvação, ela entregou a vida a Jesus. E fui visitá-la. E foi muito interessante. Eu fui na primeira visita e eu disse para ela o seguinte: põe em ordem a tua casa, mulher. Eu sei que você não tem esposo, infelizmente teu marido te abandonou, você ficou com essas 4 crianças, você é uma lutadora, uma guerreira, agora vai ser abençoada pelo Deus Altíssimo e Deus te diz: põe em ordem a tua casa. Foi tão bonitinho aquela senhora e disse assim: ai pastor, já até fiquei com vergonha agora, porque minha casa está tão bagunçada. Pastor, você pode voltar a semana que vem? E eu falei: a semana que vem eu volto aqui. Irmãos, na semana seguinte você podia comer no chão daquela casa. Tudo limpo, arrumado. Não importa a circunstância em que ela vivia. Ela, quando ouviu essa palavra, põe em ordem a sua casa, ela descobriu que estava bagunçada mais a casa dela. Ela está conosco até hoje. E ela sempre diz assim: pastor, o demônio da sujeira morava lá em casa. Agora que aceitei Jesus, a limpeza chegou. A ordem chegou e está tudo em ordem. Graças a Deus ela não vive mais numa favela, já comprou seu apartamento, minha casa, minha vida, está contente da vida, mas tudo continua em ordem. Porque quando Jesus Cristo entra na vida de alguém, tudo é colocado em ordem. A palavra de Deus que diz que a luz de Deus, quando brilha num lar, tudo é revelado e a gente coloca em ordem. Então vamos perguntar: está bagunçada a sua casa? Porque tem casa que é bagunçada, não é? Põe em ordem a tua casa. Viu? É crentes que moram naquele lugar. Se o demônio da sujeira anda por lá, pega uma buchinha, um veja e dá um jeito nisso tudo. Coloque em ordem a tua casa. Emocionalmente, o seu lar está destruído, põe em ordem a tua casa. Espiritualmente há desânimo, vocês estão afastados de Deus, põe em ordem a tua casa. Porque assim diz o Senhor. Quando colocamos a nossa casa em ordem, estamos preparados para aquilo que Deus vai fazer. Não importa a simplicidade da sua casa. Não estamos falando de organização ou luxo. Estamos falando de ordem que Deus coloca na nossa casa. Imagine você comigo por um instante. O que você faria se Deus lhe dissesse o seguinte recado: põe em ordem a tua casa, pois irá morrer. Interessante isso. Foi o que ele falou. Põe em ordem a tua casa, porque você não vai viver, você vai morrer. Ele disse isso para quem, irmãos? Vamos lá, pessoal da escola dominical aí, vamos lá. Como é o nome do... Quem foi que disse isso a esse rei? Tá certo. É como se dissesse: Ezequias, coloque em ordem a tua casa, porque essa doença que você tem vai te levar à morte. A casa estava desarrumada. Por que Deus diz uma palavra tão forte? E hoje mais do que nunca temos que dizer para o povo de Deus: põe em ordem a tua casa. Coloque em ordem a tua casa. A mania, principalmente na nossa cultura, é de nós deixarmos as coisas indo como vai. Deixa a vida me levar, diz o profeta aí popular, né? A vida leva eu. Não, mas isso não pode acontecer com você por um motivo só. Deus tem te dado sabedoria, inteligência, perspectiva da palavra de Deus para que você ordene todas as coisas no teu lar. E temos que colocar em ordem a nossa casa. Foi o que Deus disse ao rei Ezequias: coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Imagine por você, se você soubesse que você tem apenas 15 dias de vida. O que você faria? O que você colocaria em ordem? Quais são as perspectivas que iria arrumar o seu coração? Talvez alguém dissesse assim: olha, eu iria acertar as contas com aquele parente meu que eu estou brigado. Eu voltaria a falar com meu pai que eu não falo faz muitos anos. Eu procuraria a minha mãe para pedir perdão porque eu não tenho sido um filho como deveria ser. Eu pediria perdão ao meu filho porque eu magoei e feri meu filho ou minha filha. Quem sabe um filho vai dizer: eu preciso acertar as contas com meu pai. Se a gente tivesse a perspectiva da morte iminente,
Muitas das nossas coisas seriam alteradas e mudadas. Mas como não temos uma perspectiva emergencial da morte, do fim da nossa vida, que relembre a nossa finitude, nós simplesmente vamos passando o tempo e a gente diz assim: um dia eu vou acertar isto, um dia é muito longe, um dia é muito longe. Coloca realmente a tua vida em ordem, porque é isso que Deus exige de nós, como Ele fez aquele rei. E eu quero ler com os irmãos o texto bíblico, próxima transparência, depois vamos lá. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Imagine que situação difícil, irmãos. Eu fico imaginando se um profeta aparecesse hoje e dissesse assim para mim: pastor Wagner, no dia tal do tal, de 2700 e pouco, você vai morrer. Mas se ele dissesse qualquer coisa que beira 2020, eu ficaria muito preocupado. Ficaria muito preocupado. É interessante que aparentemente esse homem não merecia tal palavra, porque até então ele tinha feito tudo certo. Mas o seu pai tinha andado erroneamente diante dos olhos de Deus. O pai dele, o rei Acaz, era idólatra, assassino, o qual queimou até mesmo seus filhos nos altares a outros ídolos, para que o seu reino fosse próspero. Imagine você ter um pai bonzinho assim. Não tinha dentro de casa o bom rei, que agora recebe um recado de morte, um bom exemplo a seguir. Muitas vezes nós estamos como filhos dizendo a mesma coisa: eu não tive a chance que muitas vezes quem está ao meu redor teve. Não reclame muito disto. Papai às vezes não teve cultura, muitas vezes somos filhos de pais que são viciados, alcoólatras e tantas coisas mais que podemos imaginar. Parece que esse texto está dizendo o seguinte: existe um peso espiritual assim, mas no entanto, somos nós que temos que fazer as nossas escolhas. Temos que escolher, e temos que escolher a vida, temos que escolher a bênção de Deus. E aí então o rei Ezequias agora decide romper com os costumes do seu pai. Ele percebeu como jovem que seu pai não andava retamente diante dos olhos de Deus. E agora ele diz assim: eu quero fazer melhor, eu quero sugerir a vocês, com os pais que vocês têm, da maneira com que vocês foram criados, Deus espera sempre mais de vocês. Se seu pai foi um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus exige da futura geração ainda mais consagração. Não seja menos do que os seus pais foram, sejam mais do que seus pais foram. Surpreenda a Deus sendo muito mais do que seus pais foram, porque as gerações mais novas têm mais condição, mais cultura, mais um monte de coisa para acertarmos e não errarmos. E aliás, a gente gera filhos para acertar o alvo, não para errar o alvo. Por favor, gerações mais jovens, acerte o alvo. Seja um moço, uma moça, um adolescente, um jovem muito mais consagrado que seus pais foram. Essa foi a opção de Ezequias. Ele rompeu com os costumes do pai. Ele decidiu fazer o que era correto diante de Deus. Não escolhemos a família onde nascemos, mas podemos escolher obedecer a Deus a quem servimos. A minha família não era lá uma família muito espiritual. Era religiosa, é verdade. Meus pais, tementes a Deus, mas extremamente inflamados por toda a obra do espiritismo e até mesmo do baixo espiritismo. Mas eu me lembro o dia que eu entrei naquela igreja, eu ouvi falar a respeito da vida, da paz que Jesus dava. Não tive dúvida, entreguei meu coração e minha vida a Deus. Voltei para casa e eu nem precisei falar nada, porque o homem e a família que me levaram à igreja voltaram e disseram assim para os meus pais: o Wagner foi hoje à igreja, ele entregou a vida dele a Jesus Cristo,
pastor orou por ele. Eu tenho certeza que vocês vão receber um novo filho. Meus pais educadamente falou com um sorriso nos lábios com aquele homem. Ele era o dono da mercearia na esquina de casa, fiel a Deus. Mas eu me lembro depois que eu entrei em casa. Eu me lembro da minha avó dizendo que eu tinha abandonado Deus a quem a família desde a Itália estava servindo. Fui lembrado de que realmente a gente tem que ter respeito pelos espíritos e que eu estava desrespeitando o espírito para ajudar ainda numa família tão supersticiosa. Depois de levar uma bronca tremenda, meu pai ficou muito bravo com a minha decisão, dizendo que eu não tinha direito de fazer isto. Eu deitei naquela cama, apavorado, nervoso, sem saber o que eu deveria fazer da minha vida, ainda para ajudar um enorme crucifixo, sabe, daqueles pesados, pendurado na parede, caiu. Aí não tiveram dúvida. Está vendo só? Jesus Cristo está bravo com o que você fez. Espatifou o crucifixo. Eu fiquei confuso. Porque o que eu tinha ouvido naquele culto é que eu tinha que receber a Jesus Cristo para ser abençoado na face da terra. Não foi fácil. Minha avó materna, no dia seguinte, brincando comigo, colocou um bife cru no meu prato e disse para mim: come o bife cru, vê se seus irmãos da igreja vêm fritar ele para você. Foram dias difíceis. Como é difícil a gente romper um padrão. Como é difícil obedecer a Deus quando sua família, seus ancestrais dizem: esse é o caminho que nós escolhemos e você deve andar nele. Fiquei perturbado. Voltei para aquele homem no dia seguinte, perguntei para ele o que estava acontecendo. Tudo estava difícil na minha vida. E aquele homem muito experiente disse para mim: Wagner, lembre-se do seguinte: teus pais têm toda a autoridade sobre a sua vida. Ame seus pais, honre seus pais, faça o melhor para eles. Mas eles não têm o direito de dizer a você: não creia em Deus. Porque nenhum pai na face da terra tem o direito de dizer a um filho e uma filha: não creia em Deus. Porque o homem é livre para crer no Deus eterno, baseado no seu livre arbítrio, no seu livre poder de decisão. Você se decide por Cristo. Obedeça a seus pais, seja um filho melhor do que você foi até agora. Converse com os seus pais. E eu fui para casa e falei com a minha mãe. Sabe que mãe sempre é mais fácil, né? Pai é um negócio meio complexo. Tanto é que a Bíblia só fala do pai dele, do pai dele, do pai dele. Parece que a mãe de Ezequias era uma santa. A gente sempre começa pela mãe, né? E eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu preciso te contar uma história. A história do meu coração, da minha alma, da minha vida. E eu contei para ela. Ela estava lavando roupa lá no quintal. Eu aproveitei, sentei em cima de um bujão de gás e comecei a contar para ela. E eu fiz um discurso bonito. Caprichei. Quando terminei, ela falou assim, ela pegou, eu me lembro, a fralda da minha irmã na mão. E disse assim: você não vai me convencer. Eu vou continuar do mesmo jeito que eu sempre fiz. Estou aborrecido com você. Meu coração quase se desmanchou. Como eu não podia agradar a minha mãe, eu ficava imaginando como eu posso conversar com meu pai. Quando foi à noite, meu pai estava lá, acabou de tomar banho, sentou na cama. Eu cheguei para ele e disse assim: pai, eu preciso falar. Se for alguma coisa da religião nova de você, nem abra a sua boca. Tudo quieto, tudo parado. Mas as coisas mudam. Porque o que esse texto está dizendo é que as coisas mudam. E foi o que aconteceu no meu lar. Papai, que sem querer transmitiu para mim o mesmo problema que eu tenho dos rins policísticos.
Foi internado às pressas no hospital, Hospital São Camilo. De repente, meu pai começou a agonizar em dor, foi colocado no hospital. Que momento difícil. E eu firme na igreja. Cheguei na minha igreja e disse lá para um diácono muito querido, falei para ele assim: meu pai está muito doente e está num hospital. E aquele diácono valoroso disse assim: eu vou pegar mais um diácono aqui, nós vamos visitar seu pai. E eu disse sim, disse amém, mas no fim eu falei: meu Deus do céu, o que vai dar disto? 2 dias depois lá estavam os diáconos. Naquele tempo os diáconos andavam com uma pasta na mão. E dentro eles colocavam a Bíblia, o cantor cristão, literatura, folhetos. Hoje a gente carrega tudo no celular, que pena, mas ele carregava na mão. E para ajudar, eu estava no hospital quando aquela turma da maleta chegou. E eu disse no meu coração: não vai dar certo. Aí cheguei para o meu pai e disse assim: pai, tem um pessoal lá da igreja que vieram aqui visitar o senhor. Ele falou: o quê? Da sua igreja vieram me visitar? Quem mandou eles aqui? Eu disse: pai, eu só falei que você estava doente. Eles disseram assim: vamos visitar. Eu não tive como dizer não, pai. Pai, por favor, não me deixa eu ficar ruim na igreja que eu estou. Não fica bravo com eles. Eles vieram aqui para fazer uma oração só. E aí meu pai entrou. Quando eles entraram, eu saí, irmãos. Saí e, irmãos, ali eu aprendi a orar. Até então eu não sabia o que era oração. Eu nunca fiz uma oração tão fervorosa como aquela, porque eu fiquei imaginando meu pai maltratando aqueles bons diáconos. Mas os diáconos chegaram com um sorriso nos lábios, que é próprio de um cristão. Cumprimentaram meu pai, disseram: nós viemos aqui para orar pelo Senhor, rogando a Deus que o Senhor se levante desta cama e volte para o seu lar para cuidar dos seus. E orando lá de fora. Eles abriram a Bíblia e leram o Salmo 103 para o meu pai, dizendo que Deus é quem redime da morte aqueles que são seus. Oraram a Deus de mãos dadas, aqueles 3 homens, os 2 diáconos e meu pai. Quando eu cheguei, dei uma olhadinha, espilhadinha lá pela porta, já vi eles orando. Eu falei: ufa, já passou o pior. Meu pai está orando com eles. Eles foram embora. E aí meu pai, ele falava pouco. Mas meu pai olhava para a gente e a gente já sabia tudo. Não precisava mandar o WhatsApp. Ele olhou, baixou a cabeça 2 vezes, como quem diz assim: depois a gente conversa. Aproveitei minha avó que estava lá e fomos embora. Pegamos o ônibus e voltamos para casa, dolorido no meu coração. Quando eu cheguei em casa e disse para minha mãe que papai tinha recebido visita ilustre, a reação foi horrível. Não foi fácil aquele tempo. Como é difícil a gente romper com os ídolos e começar a invocar o nome de Deus. Mas a minha casa precisava ser colocada em dia. Às vezes, irmãos, para rompermos com aquilo que nos destrói, temos que pagar um preço. Às vezes temos ídolos em nossas vidas, em nossos lares, e sem percebermos, esses ídolos nos devoram. E era o que acontecia com a minha família. Aqueles ídolos estavam devorando minha família. Mas aconteceu algo sobrenatural naquela noite. Deus é o Deus que fala em todo lugar, como Deus também falou no coração desse homem Ezequias. Naquela noite, meu pai não conseguiu dormir, perturbado com aquela palavra que é Deus quem nos redime da morte e nos coroa de vida. Ele não conseguiu conciliar o sono. Diz meu pai que às 3 da madrugada, ele se ajoelhou e disse assim: Deus, se o Deus desses crentes existem de verdade,
se o Senhor me tirar desse leito, eu vou te servir enquanto eu viver. Se o Senhor é Deus verdadeiro, eu coloco o Senhor à prova. Deitou e dormiu. No dia seguinte, meu pai recebeu alta. Como foi gostoso ir para a igreja com os meus irmãos e o meu pai. Entrou na igreja, foi abraçado, foi recebido com tanto amor, não deu outra. Na hora do apelo, sabe quem estava lá na frente? O seu Mário. Primeiro lugar. Ninguém, não esperou ninguém falar. Meu pai era bem falador, ele já chegou lá na frente dizendo o que ele tinha que fazer para seguir esse Deus verdadeiro. E o pastor falou, você tem que crer e ser batizado. Eu quero ser batizado. O que é batizado? Foi assim. Minha mãe já mais durona. E eu imagino agora ela me assistindo e dizer, Dona Odete, a senhora sempre foi mais durona, viu? Dona Odete, deu muito trabalho para Jesus. Eu sei que agora você sorri, mas você deu muito trabalho para Jesus. Um dia, depois de muitas histórias que eu poderia contar, nós acordamos e todas as portas estavam trancadas e o cadeado estava passado na porta. Minha mãe deixou o seguinte recado, vocês são belezinha. Eu fico aqui cozinhando todo domingo e fazendo tudo para vocês, enquanto vocês tudo bonitinho vão para a igreja. Eu não sou empregada de vocês não. Hoje vocês ficam em casa e faz a comida. E eu vou lá falar com aquele pastor. Eu vou acertar as contas do que ele está fazendo no meu lar. E eu fiquei imaginando, meu Deus do céu. Minha mãe vai chegar lá, vai fazer uma confusão. Ficamos todo mundo desesperado. Meu pai falou, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aí a gente aprende a orar, viu irmãos? Foi muito bom, todas as crianças orando. Minha mãe volta com uma dúzia de banana na mão. Ela abriu o cadeado da cozinha do fundo, depois de levar todas as chaves. E quando a gente ouviu aquele barulhinho, ufa, minha mãe chegou. Todo mundo olhando para ela. E ela disse, eu fui lá naquela igreja para falar com aquele pastor. Mas de repente aquela palavra começou a falar no meu coração. E agora também eu creio em Jesus Cristo. Aquela foi a melhor dúzia de banana que eu já comi na minha vida. Significava a salvação. Eu sei que muitas vezes os filhos querem fazer o que é certo. Muitas vezes os pais têm costumes. Nós respeitamos os costumes, a religiosidade, respeitamos tudo. Mas existe um ambiente onde cada um de nós somos livres para tomar as nossas próprias decisões. E é nesse ambiente é que Deus fala ao coração. É assim que Deus nos diz tantas coisas boas. Aquele homem rompeu com todas as práticas dos seus pais. Ele removeu os altares idólatras que haviam. Ele queimou as colunas consagradas a deuses estranhos. Ele derrubou os postes sagrados que era colocado em tantos lugares. Ele fez tudo certo. Ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Pois até aquela época os israelitas lhes queimavam incenso diante daquela serpente. E era chamada de Neustã. Agora há um texto de 2 Crônicas 29:5 que é incrível. Ezequias purificou a sua casa. Ele começou purificando o interior. E depois realmente consagrou objetos e os consagrou a Deus, ao único Deus. Ele decidiu viver uma vida pura, porque uma vida pura vale mais do que todos os sacrifícios. E é bonito o texto bíblico. E a Bíblia nos fala isso. E disse, escute-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário.
E amados irmãos, todas as semanas recebemos nesta igreja objetos consagrados a ídolos, que trazem grande perturbação aos novos convertidos desta igreja. Passado algum tempo da conversão, aquilo começa a incomodar de uma maneira que eles não sabem explicar. Parece que foi essa a intenção deles: retire tudo que não é de Deus, vamos limpar o santuário, vamos deixar isso tudo limpo. Ezequias foi notável. Ele abriu as portas da casa do Senhor e convidou o povo a entrar na casa do Senhor. Não somente levitas, mas que todos pudessem testemunhar o que estava sendo feito ali. Abrindo a porta da casa do Senhor, parece que temos uma lembrança de que nossas casas devem ser sempre abertas. E numa cidade como São Paulo, as nossas casas são exclusivamente nossas. Cometemos um erro grave. Meu irmão, a minha casa, a sua casa, deve ser um lugar aberto para que muitas pessoas cheguem e tenham realmente um contato conosco e com Deus a quem nós servimos. Abra as portas da sua casa. Tem muita mulher crente que é muito chata, com todo respeito. Simplesmente porque não tem um móvel bonito, não tem um sofá bonito. Está dizendo, não traz ninguém aqui em casa. Não traz ninguém aqui em casa porque nossa casa é muito simples. Abra as portas da sua casa. Receba pessoas da maneira com que você puder receber. E eu quero contar para você, mulher, que ninguém vai lá para olhar os teus móveis. Todo mundo vai olhar o seu café, o seu chá, aquele bolo gostoso que a irmã faz. E até a pizza comprada na pizzaria. É isso que eles olham. Mas como é gostoso a gente entrar dentro de uma casa que reflete a casa do Deus Altíssimo. Da mesma forma que essas portas estão abertas, os lares nossos têm que estar abertos, para recebermos a todos com carinho e com amor. Não se feche. Tem muito marido e mulher que diz, a nossa casa é só nossa. Entregue as chaves da tua casa nas mãos de Deus e diga, Pai, que entre por esses umbrais destas portas todos aqueles que precisam receber o teu amor, a tua graça, aqueles que precisam receber uma oração da tua parte. Como é bonito ver que ele abriu as portas da casa, porque ele teve a intenção de colocar em ordem a tua casa. Mas faltava alguma coisa, porque, irmãos, nos nossos lares sempre falta alguma coisa. Falta, por exemplo, você, marido, ser mais amoroso com a tua esposa. Você não tem sido um marido romântico, respeitoso. Muitas vezes falta a oração de um pai em favor dos seus filhos. Quantas vezes nossos filhos vão dormir sem uma oração? Muitas vezes falta a palavra de Deus no seu lar. Você não se reúne com os seus, quem sabe antes de dormir, para ler a palavra de Deus e honrá-la dentro do seu lar. Faça isso dentro do seu lar. E eu tenho certeza que a descendência sua será abençoada sobre a face da terra. Quantas vezes alguém chega para mim e diz assim, pastor, meu filho adolescente está desanimado, não tem vindo à igreja. E eu digo, vocês leem a Bíblia dentro do teu lar, vocês oram dentro do seu lar, vocês oram por essas crianças, sabe qual é a resposta? Não. A gente só traz os filhos à igreja e a gente espera que a igreja faça tudo. Irmãos, a maior influência sobre a vida dos seus filhos são vocês dois, marido e mulher. Eles são como esponja que sugam tudo que vem dos teus lábios, da tua vida, da tua atitude. Eles imitam vocês. E tem muito pai desanimado, né, irmãos? Faz um friozinho, já não vem à igreja. E ainda culpa as crianças. As crianças são pequenininhas. Vai pegar um frio, de repente pede uma gripe suína. Irmãos, gripe suína a gente só pega no Parque Antártica.
E ainda põe a culpa nas criancinhas ainda. Irmãos, precisam aprender a viver a vida cristã. Irmãos, escuta o que eu digo, embrulhe a criança, traz para a igreja. A gente aponta caminhos para os nossos filhos, mas temos que fazer a lição de casa. Por isso eu quero dizer que Deus te diz nessa manhã: põe em ordem a tua casa, meu irmão, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa. E a gente precisa ordenar a nossa casa. Geralmente a vida é assim, né, irmãos? Quando os nossos filhos são pequenos, a gente pega eles pelas mãos e traz à igreja. E quando eles crescem, eles procuram a igreja deles. Sabe o que a gente faz? A gente vai com eles na igreja deles. Porque nós somos pais para sempre. Estaremos sempre incentivando. Pastor, quando que essa responsabilidade acaba? Em parte, acaba quando você levá-los ao altar. Quando levar no altar, você diz: ok, agora é com vocês aí. É vocês que repitam isso tudo. Agora, eles vão repetir o quê? O que de bom a gente passou para eles. Aproveite as oportunidades que tem. Ensine a todo tempo. Porque nós não vamos viver para sempre. A vida nossa é como um conto ligeiro, é como o vapor que sai de uma chaleira, diz a Bíblia. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Mas eu tenho que aproveitar muito bem o tempo que Deus me concede para influenciar os meus filhos, influenciar os meus netos com a palavra de Deus. E é muito gostoso quando a gente faz isto. Nós lá em casa tivemos uma surpresa no aniversário da Marta, uma surpresa muito legal. Estávamos comendo num restaurante e veja como que a prática da fé é interessante. E aí, de repente, dos meninos, um estava brincando com um carrinho e o menorzinho olhou e falou assim: eu quero um carrinho. E aí eu disse para o maiorzinho, né? Falei assim: Noah, você tem um outro carrinho? Ele disse na hora: tenho sim. Já foi lá buscar. Já foi lá e pegou um carrinho e deu para o irmãozinho menor. O irmãozinho menor tem 2 aninhos. E aí, um avô, querendo sempre ensinar, diz assim: você já agradeceu seu irmão por ter dado o carrinho? De repente, o Theo com 2 aninhos abaixa a cabeça e diz assim: papai do céu, muito obrigado pelo carrinho do Noah. Eu pedi para ele falar obrigado para o irmão. Mas parece que existe algo mágico quando você fala: você já agradeceu? Ele entendeu pela vida dos pais que quando a gente tem um pratinho, a gente agradece a Deus. Quando a gente vai tomar o suquinho, a gente agradece o Deus Altíssimo. E quando o avô, sem saber desse contexto, é assim: você já agradeceu seu irmãozinho por ter trazido um carrinho para você? Já agradeceu. Já agradeceu. Que exemplo você tem deixado para os seus filhos? Põe em ordem a tua casa, meu irmão. Pastor, existem pendências na minha casa. Coloque em ordem a tua casa. Acerte tudo isso. Você tem que estar pronto para se encontrar com o seu Deus a qualquer instante. Porque se a vida aqui terminar, nós estamos prontos para nos encontrar com o nosso Deus. Porque a gente tem a casa em ordem. Agora, isso tudo, irmãos, vale para todas as coisas, não é? Para todas as coisas que você pode se imaginar. Muitas vezes a esposa, coitada, diz para mim assim: ai pastor, meu marido, está difícil pastor. Olha, precisa trocar aquela lâmpada, o sujeito não troca a lâmpada. Eu ensino sempre para elas: se o marido não troca, tem bracinho curto quando chega em casa, gosta de trocar os canais de televisão, contrate alguém para trocar a lâmpada. Uma lâmpada em São Paulo custa R$20, o zelador do teu prédio troca. O dia que você der R$20 e mais a lâmpada, aquele marmanjo vai encontrar o caminho dele. Porque o lado mais sensível do homem é o bolso. Muitas vezes tem que colocar em ordem o que está quebrado em casa, o que está destruído, o que está acabado. Não só relacionamento, parte espiritual. Tem que colocar em ordem a casa. Como é que anda a tua casa lá? Está tudo em ordem? Eu sei que as esposas estão dizendo: continua falando, pastor, continua falando. Pastor, olha, meu marido está precisando ouvir isso, continua falando. Mas mulher, você também precisa colocar em ordem a tua casa. Vocês gostam muito de cosmético, de beleza, de cabelo arrumado e tudo mais, e às vezes a casa fica desarrumada. Põe em ordem a tua casa, mulher.
A Bíblia diz que a beleza de uma mulher não está no adorno dos seus vestidos, ou na beleza ou na compostura das joias que usa, mas no seu interior, com uma mulher que teme ao Deus verdadeiro. Então põe em ordem a tua casa aí, põe a tua casa em ordem. Muitas vezes está tudo bagunçado, mas nós queremos fazer como Ezequias: já que eu vou morrer, deixa eu virar para a parede e vou fazer uma oração emergencial. Senhor, tem misericórdia de mim, me dê mais tempo, que eu possa acertar o passo. E no caso desse homem, Deus deu mais anos para ele. Eu deixo você colocar em ordem não só o teu reino, não só a tua casa, mas eu deixo você colocar em ordem as futuras gerações que ouvirão do seu testemunho e descobrirão que eu sou o único Deus para ser adorado. Como nós precisamos colocar em ordem a nossa casa. Hoje à noite nós vamos falar mais de detalhes de como a gente coloca em ordem a nossa casa. Mas irmãos, a gente precisa tomar uma resolução na nossa vida. Precisamos colocar a nossa vida em ordem. Como a gente começa? O marido vai olhar para dentro de si e ver o que está desordenado. A esposa vai olhar para dentro de si e ver o que está desordenado. Aí eu sei que o marido que é só na igreja, a esposa não crê, vai dizer: mas pastor, falta outra metade. Quem sabe a mulher sozinha aqui vai dizer: mas pastor, falta outra metade. Faça a sua parte, minha irmã, faça a minha parte, meu irmão, você que está só nessa igreja, enquanto quem sabe a outra parte não crê. Alguém nesse lar tem que invocar o nome do Senhor. Alguém tem que ser coluna e baluarte da verdade nesse lar. Mas coloque em ordem a tua casa. Coloque em ordem a sua casa. Segundo lugar, se há algo que incomoda, que tem roubado a felicidade do teu lar, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma decisão que tomamos, às vezes é um lar que compramos, algo que construímos. Coloque em ordem tudo isso. Temos que ter essa proeficiência de dizer o que não está bem aqui no nosso lar. Vamos colocar em ordem o nosso lar. Vamos colocar em ordem o nosso lar. E sabe quando a gente mais percebe isso? É quando a gente tem filhos. Porque a gente percebe que as fontes, muitas vezes de atrito, vêm, na verdade, através dos filhos também. Parece que tudo fica tumultuado. E é nesse tempo que a gente tem que colocar a casa em ordem. Você que é veterano nessa igreja, você que já viveu, você que já passou dos 60 anos, põe em ordem a tua velhice. Põe em ordem, não deixe nada de lado. Me lembro com alegria nessa igreja que eu fiquei surpreso. Quando eu cheguei nessa igreja, parece que todos os velhinhos estavam esperando para morrer. Russo é assim, fica esperando um pastor para fazer o funeral. E aí começou a morrer muita gente. Irmãos, aquele primeiro ano e meio do ministério meu aqui, os coveiros aqui do cemitério de Vila Alpina me conheciam. Dizia o tempo todo: de novo aqui, pastor, de novo. Não foi um tempo fácil, perdemos muitas vidas. Mas eu me lembro de uma irmã, e nunca vou me esquecer dela, que ela me chamou e disse assim: meu marido já faleceu, e eu também estou sentindo, pastor, que eu estou chegando no final da minha vida, pastor. Eu falei: que é isso, irmã? Quando a gente nasce, a gente ganha a senha para morrer. Mas não fura a fila. Fura a fila, que história é essa, minha irmã? Que a irmã vai morrer? Pastor, já tenho sentido. Você sabe que eu já tive 2 sonhos com a Nova Jerusalém? Irmãos, quando sonha com a Nova Jerusalém, pode preparar o caixão. E ela disse assim para mim: chama minha filha. Eu chamei a filha. Falou: pastor, vamos acompanhar. Ajudamos ela a ficar em pé, velhinha, já encurvada pela idade. Ela disse assim: vem aqui no quarto, pastor. Aí fomos lá até o quarto. Ela disse assim: pastor, olha, essa daqui é a roupa com que eu quero morrer, pastor. Não esqueça do lenço. Põe um lenço sobre a minha cabeça, pastor. Porque uma mulher sempre honra a Deus com o seu lenço. É com esse sapato, pastor, não me deixa ficar sem sapato. Vaidosa. Falei: está tudo certo. E falou: pastor,
vem agora aqui na cabeceira da minha cama. Ela falou, aqui tem essa gaveta. Nessa gaveta, quando eu morrer, vai ter o meu último envelope de dízimo e oferta para a igreja. Pode apanhar e levar até o altar de Deus e diga para os meus irmãos em Cristo que eu fui fiel durante toda a minha vida. Irmãos, eu saí daquela casa assustado. Falei, meu Deus do céu. Fui para minha casa, falei para minha esposa, mas será que a gente tem que glorificar a Deus só quando a gente está vivo? Ou a gente tem que glorificar a Deus até quando a gente morre? E minha esposa não teve dúvida assim, temos que glorificar a Deus também na nossa morte. Parece que a gente tem que ter a vida em ordem até quando a gente morre. E foi o que aquela mulher aqui da igreja fez. Perdeu primeiro o seu marido, depois a babunha foi embora. Mas já estava tudo certo. Ela não sabia qual era a cor do caixão, mas ela deixou tudo preparado. Porque até na morte, um crente tem a sua vida em ordem. 4 semanas depois, ou 5, nós estávamos sepultando a babunha. E a gente só podia dizer, combateu um bom combate. Acabou a carreira em ordem e guardou a fé. Que exemplo de vida. Fizemos questão de fazer todo o gosto dela. Mas eu me lembro, pela primeira vez, depois da sua morte, que eu vim, estava com o envelope dela na mão, no momento de consagração. Parecia que aquilo pesava uns 3 quilos na minha mão. Era uma vida inteira dedicada ao Deus Altíssimo. Uma mulher que não queria glorificar a Deus durante a sua vida apenas, mas queria glorificar e exaltar o nome de Deus até na sua morte. E eu me lembro de ter consagrado aquilo e dito à igreja, irmãos, há um envelope aqui que representa muito para nós. Representa uma pessoa que decidiu viver uma vida correta diante de Deus e dos homens. Ela não foi perfeita, como nenhum de nós somos, irmãos, mas ela decidiu acertar mais do que errar. E para uma pessoa dessa, irmãos, sem dúvida nenhuma, naquele culto no templo antigo, todos nós fizemos um minuto de silêncio, porque uma gigante tombou no campo de batalha, até os últimos instantes deu instrução a respeito da sua morte. Ezequias pediu vida e Deus alongou seus dias, porque Deus sabia tudo que aquele homem tinha feito. E Deus permitiu que aquela doença, aquela enfermidade, não fosse para a morte instantânea dele. Segundo os estudiosos, provavelmente a causa-morte dele foi a mesma. Só que anos e anos depois. Eu não sei como anda o seu lar. Não sei como anda a sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas eu acho que Deus pede a esta igreja amada, coloque em ordem a tua casa. E a gente precisa colocar em ordem a nossa casa. A palavra de Deus sempre será instrução para nós. É ela quem diz, coloque em ordem a tua casa, porque através dessa enfermidade você não vai viver muito, você vai morrer. Será que precisamos esperar um momento trágico, dramático da nossa vida para colocar em ordem a nossa vida? Ou quem sabe hoje mesmo à tarde é dia de colocarmos a nossa vida em ordem? Quem sabe a sua vida está bagunçada, destruída, atormentada, e é tempo de colocar em ordem a sua vida. Acerte seus relacionamentos. Você magoou, feriu, foi magoado ou ferido por alguém? Não se preocupe, meu irmão, coloque em ordem a tua casa. Mas pastor, era a pessoa lá que tinha que pedir perdão. Se liberta disso tudo, liga para a pessoa já à tarde e diz, olha, você me magoou, me feriu lá atrás, mas eu quero dizer que eu te perdoo, vamos seguir em frente a nossa vida. Eu hoje orei por você no santuário, vamos colocar em ordem a nossa vida, porque quando colocarmos em ordem a nossa vida,
pode ter certeza que Deus vai nos dar mais vida, vai alongar os nossos dias, porque Deus honra pessoas que têm a coragem de colocar a sua vida em ordem, como Ele fez com Ezequias. Que Deus separe entre nós novos Ezequias, que coloquem corajosamente a sua vida em ordem. Não deixem pendências. Normalmente ferimos e magoamos as pessoas que nós mais amamos. É dentro do nosso lar é que é mais difícil sermos cristãos verdadeiros. Coloque em ordem a tua casa. Coloque em ordem as tuas contas. Coloque em ordem as tuas dívidas. Não deva a ninguém qualquer coisa a não ser o amor. E o Deus eterno, que vê o íntimo do seu coração e sabe tudo que você tem passado, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Anos atrás vivemos num país onde que as pessoas sempre faziam as suas anotações na geladeira. Para deixar recado do que precisava ser comprado, etc. e tal. Max Lucado, que vive nesse país, disse o seguinte: eu quero pintar a minha geladeira de uma cor bem forte, que não seja simplesmente um pequeno recado dito para minha esposa e para os meus filhos que falta leite, falta alguma coisa, mas eu quero pintar a geladeira inteira e dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Vamos pintar a nossa geladeira como um lembrete que eu e minha casa servimos ao Senhor. Querido Deus, ora-te nesse instante pedindo que relacionamentos sejam colocados em ordem, que casa tumultuada e bagunçada seja colocada em ordem. Pai de amor, ordena aos teus filhos que eles coloquem em ordem a sua casa, porque se o lar é cristão, tem que haver ordem, tem que haver decência, tanto na tua casa como em nossas casas. Afinal, os nossos lares, eles são uma extensão desse santuário. Que possamos ter tudo em ordem. E Pai de amor, se alguma coisa até mesmo na tua casa estiver fora de lugar, nos avise, ó Deus, porque queremos que tudo esteja no lugar. Não podemos viver vidas cristãs relaxadas. Não podemos deixar quartos bagunçados. Temos que colocar em ordem a nossa casa. A nossa casa, a semelhança dos nossos corações, tem que estar limpos e prontos para te adorar e para te servir. Coloque em ordem as nossas casas pelo teu Espírito Santo e nos abençoe numa manhã como esta. E permita, ó Deus, que as nossas casas estejam abertas para receber a todos quantos necessitarem, e que os nossos lares sejam uma bênção na rua onde vivemos, nos condomínios onde estamos, e para todos os nossos parentes mais próximos, como também para os parentes mais distantes. Nossos lares são ponto de encontro do Deus Altíssimo, porque afinal nesse lar tudo está em ordem, tudo vai bem. Abençoa-nos, ó Deus, nesse propósito. É o que eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.